Derosa, sou católica, casada, sou também farmacêutica, fiz doutorado em farmacologia, tenho estudado um pouco sobre a pílula anticoncepcional, vou falar um pouco sobre isso. Uma vez eu li num artigo científico que por causa da pílula, pela primeira vez na história, a mulher conseguiu controlar a sua própria fertilidade. Na verdade, o que aconteceu foi que pela primeira vez na história a mulher foi capaz de inibir a sua própria fertilidade, porque na verdade a pílula desliga uma parte do corpo da mulher que está saudável. Além de fazer as mulheres acreditarem que desligar uma parte do corpo dela, ou seja, a sua fertilidade, seria uma coisa normal, a pílula também trouxe outras consequências para a nossa sociedade, como um aumento na quantidade de divórcios, um aumento na quantidade de filhos em relações extramatrimoniais e também a quantidade de abortos. Na nossa sociedade atual, a gente observa que tem mais promiscuidade, principalmente entre os jovens, mais adultério, mais doenças, mais infidelidade, mais infertilidade. Quando o Papa Paulo VI escreveu a Humanae Vitae, ele disse: "É ainda de se recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada." Essas palavras proféticas foram ditas no auge da revolução sexual e no advento da pílula, fenômenos que contrariavam totalmente o plano de Deus para nós. Então, nesse plano de Deus, Deus idealizou para o ato conjugal as finalidades unitiva e procriativa. Então, usando métodos contraceptivos, a gente quebra uma dessas finalidades, fazendo com que o ato conjugal não tenha mais a finalidade procriativa. E com isso a gente também perde a outra finalidade idealizada por Deus, que é a unitiva. Então, por isso a gente vê hoje uma quantidade enorme de relacionamentos inconsistentes, relacionamentos superficiais, um aumento de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o sentido de vida. Quando nós usamos a pílula ou qualquer outro método contraceptivo, é como se a gente dissesse para Deus que a gente não quisesse que Ele estivesse presente na nossa vida naquele momento. Hoje, 50 anos depois da publicação da Humanae Vitae, a gente está vendo as pessoas começarem a se conscientizar um pouco do que o Papa São Paulo VI falou 50 anos atrás. Nesse contexto, nós temos os métodos naturais, que são lícitos perante a Igreja, para casais que precisam, por exemplo, espaçar uma gestação ou inclusive para casais que querem engravidar. Com eles é possível que a mulher conheça a sua própria fertilidade, ela pode inclusive praticar o método antes de casar para conhecer como funciona o seu próprio corpo, utilizar o método depois de casada para conseguir uma gravidez a partir do momento que ela consegue identificar os seus dias férteis. E o mais interessante e mais bonito é que a mulher não faz isso sozinha como ela faria se ela estivesse simplesmente usando uma pílula, tomando uma pílula todo dia, né? Ela faz isso com o seu esposo e a fertilidade passa a ser do casal e não apenas da mulher. Nesse mundo atual, nesse momento em que as pessoas se usam, não querem casar porque o casamento significa fardo, filhos significam fardo. A partir do momento em que a gente começa a estudar a teologia do corpo, a doutrina do matrimônio, a gente percebe o que Deus idealiza pra gente, os planos de Deus para o matrimônio. Eu falo um pouco sobre esses assuntos no meu Instagram. Se alguém tiver interesse, é só procurar pelo meu nome, Ana Carol Derosa.